Chega essa época do ano, dezembro, perto de Natal, clima de Ano Novo, e começa a aparecer uma vozinha lá no fundo da cabeça que vai aumentando o volume dia após dia, fazendo a gente criticar e reclamar e buscar tudo que a gente queria que tivesse sido diferente no ano. E essa vozinha ela machuca tanto porque ela desconsidera todo o resto. Se uma coisa não deu certo, ou se as principais metas não deram certo, então todo o resto parece ter ido por água abaixo, assim diz essa vozinha que a gente escuta lá no fundo. Claro, a voz que eu tô falando aqui é a autocobrança, uma voz autocrítica muito grande, perfeccionista, e ela desconsidera duas verdades que coexistem. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, para poder te ajudar a avaliar o teu ano de uma forma mais realista, mas também mais gentil. Ser gentil não quer dizer passar pano, tá? E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica. Por aqui a gente fala de ansiedade, autocobrança, caos emocional, mas sempre com clareza e direcionamento. Quero te ajudar a viver uma vida que importa do lado daí. Bom, mas voltando ao tema do vídeo, a ideia, né? Duas coisas que coexistem, duas grandes verdades que você precisa considerar para analisar o teu ano. Tem uma ideia dentro da terapia comportamental dialética, que é a própria parte da dialética, né? Que na verdade é uma espécie de princípio que diz o seguinte: a gente está fazendo o melhor que a gente pode, considerando nossa história de vida, considerando de onde a gente vem, tudo que a gente aprendeu, genética, habilidades que a gente já tem. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. A melhor gestão possível de toda a confusão e caos que muitas vezes a gente é e tem tanta gente. É o melhor que a gente pode. Mas a gente também precisa fazer mais e melhor. E estar mais motivado e mais direcionado à mudança, se a gente quer viver de fato feliz. São duas ideias que parecem ser assim diametralmente opostas para polos totalmente distintos. Mas como eu falei, são faces de uma mesma moeda, onde elas existem e uma depende da outra. Olhar o teu ano sob esse olhar de que você fez sim o melhor que você pôde, não anula esse outro lado de cara, mas faltou coisa, mas parece que não foi o suficiente, não foi o bastante ainda. Uma coisa precisa da outra. Eu quero te convidar a fazer um exercício nesse vídeo. Pega um papel, pode ser um papel em branco, pode ser, sei lá, um rascunho, pode ser no celular, sei lá. Gosto de papel porque eu sou time do papel, eu acho que para questões emocionais, assim, às vezes dá uma clareza maior, mas aí vai de gosto, né? Mas pega um papel, risca ele no meio, assim. Deixa uma parte para uma face que a gente vai falar e outra parte para outra face que já já a gente vai comentar. Eu quero que você observe, enquanto a gente for conversando e no momento que eu te guiar para fazer o exercício, a realmente avaliar o teu ano, considerando esses dois lados, considerando essas duas verdades que coexistem, que existem ao mesmo tempo. Pensa em todas as batalhas silenciosas que você teve. Não estou falando de conquistas materiais, batalhas, no caso, que levaram conquistas materiais. Não. Eu tô falando de batalhas silenciosas, muitas vezes emocionais. É possível, talvez, que você tenha lutado o ano todo com a ansiedade. Você tenha pânico. Ou que você tenha lidado o ano todo com a própria mente mais depressiva, deprimida. Ou que você lida há muito tempo com questões ainda mais profundas, que não são específicas de ansiedade, depressão, mas alguma questão assim que parece que te arrasta há tanto tempo, uma visão que você tem sobre você, sobre o que você acredita ou não ser capaz de fazer. Pensa na tua cabeça, em como você funciona, no que mais passa aqui, no que você mais sente aqui. Como você lidou com tudo isso esse ano? Até o dia mais difícil que você teve, ele foi superado. Talvez não como você gostaria, talvez não do jeito mais perfeito, mais uau. Mas ele foi superado porque você está aqui hoje, vendo esse vídeo. Você está aqui hoje refletindo sobre o dia que foi o mais difícil até aqui e você viveu e superou ele. Pense em todas essas batalhas silenciosas que você conseguiu enfrentar e começa a colocar no primeiro lado da folha. O melhor que eu fiz foi, você pode colocar lá em cima.
e colocar todas essas batalhas que você vivenciou. Caso você queira, eu até oriento, pausa o vídeo agora. Faz essa parte com calma. Dedica alguns minutos para deixar vir tudo que vem. Vou considerar que você vai pausar para a gente continuar para a próxima pergunta. Pausou? A gente vai seguir. Além de batalhas silenciosas emocionais e a nível de pensamentos, quais foram os primeiros passos que você deu esse ano? Sabe, aquela coisa que, putz, você olha e fala, nossa, mas isso é tão miúdo, Larissa, isso é tão pequeno. Mas foi um passo que você deu. Foi uma coisa nova que você fez. Não importa se para qualquer outra pessoa no universo isso seja pequeno. Ou até na tua cabeça às vezes parece ser pequeno, mas quais foram os primeiros passos que você fez? Ainda que seja um micropasso, ainda que seja um microavanço, uma coisa que parece muito miúda. Eu, respondendo essa pergunta e aproveitando a outra que eu esqueci, eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. Comecei, inclusive, agora em dezembro, não deixei para janeiro. Para mim, isso é um passo pequeno, mas muito grande, porque é um formato totalmente diferente. Sou acostumada com o Instagram, mas putz, isso aqui é novo, é extenso, é profundo, é uma entrega diferente. E falando das emoções, acho que esse ano, das batalhas mais invisíveis, eu lidei muito mais com a ansiedade. Eu trabalho no formato autônomo, isso me coloca em contextos em que oscila para mais, mas também oscila para menos. E esse ano foi um ano de me recolher no sentido de conseguir gerenciar e estruturar melhor isso. Isso envolve muita pancada emocional, sim. E você? Nessa segunda pergunta, quais foram os micropassos, os pequenos avanços que você fez? Coisas que antes para você não se imaginava fazendo nem esse pequeno passo, nem esse pequeno avanço. Novamente, pausa esse vídeo para você poder seguir, para você poder avaliar e refletir com muito cuidado e com muito carinho. A gente vai para a terceira pergunta desse primeiro lado, dessa primeira face. O que você fez esse ano ou viveu que te conectou com o que importa na tua vida? Vamos supor que para você seja muito importante a sua família, seja esposo, esposa, seja seus pais, seja o seu cachorrinho, o seu gatinho, o que você considera como família. O quanto que você conseguiu ter momentos com essa pessoa ou com essas pessoas? Lembra assim dos momentos em que você viveu e que você sentiu o coração tão quentinho que você falou, isso aqui, nossa, não tenho nem palavras para descrever, parece que eu tô completo nesse momento. Falta coisa, sempre faltam coisas, né? Mas quais foram os momentos que você viveu esse ano que você sentiu esse quentinho no coração? Seja porque você viveu com a sua família, seja porque você fez algo que para você é muito importante, por exemplo, vivenciar algo dentro da tua espiritualidade, da tua fé, caso isso seja relevante para ti. Seja, sei lá, você saltou de paraquedas e você ama esse negócio de aventuras, por exemplo. Coloca, viajou para um lugar legal e viagem envolve algo que você gosta de vivenciar muito, porque também é uma aventura, é descobrir coisas novas e isso para você sentir, te estimula, te dá um brilho no olho. Coloca isso também. Claro, né? Se precisar, pausa e reflete com cuidado para poder seguir. Agora, olhando para a segunda parte, a segunda metade da folha, você vai dividir ela em dois quadrados. Quadrados, retângulos? Acho que vão ficar retângulos ainda. Na parte de cima, você vai colocar assim, tudo que eu fiz esse ano diz o que sobre mim? E aqui eu quero que você pause novamente o vídeo se você julgar necessário. Todas as coisas que você fez nesse primeiro lado, que foi as que você anotou, nesses eixos que a gente conversou, tudo isso mostra o que sobre a pessoa que você é. Se fosse outra pessoa que você ama para um caramba, tendo feito tudo isso, dado todos esses passos mesmo que pequenos, tendo enfrentado todas essas batalhas, você pensaria o que sobre essa pessoa? Quais características viriam naturalmente à tua cabeça para descrever essa pessoa que vivenciou tudo isso? Coloca aqui, nesse primeiro quadrado aqui que a gente acabou de dividir do outro lado. Tudo que eu vivi em 2025 são essas coisas desse lado que eu fiz de melhor. Mostra isso e isso sobre mim. Mostra, por exemplo, que eu vou falar aqui sobre mim, das coisas que eu consegui pensar, né? Não só essas que eu falei agora, mas outras que eu anotaria. Pra mim, eu acho que 2025 mostra que eu fui uma pessoa corajosa.
porque eu abri o canal no YouTube, eu fiz projetos para psicólogos também, isso me toca num lugar muito pessoal de autocobrança e de ansiedade, e me mostrou muito mais forte do que eu imaginava que eu era. Isso é muito gostoso de pensar sobre mim, acho que organizada também. Mostra que eu sou mais organizada do que eu imaginava que eu era, porque eu tive que gerenciar diferentes frentes em vários momentos. É muito gostoso acessar isso sobre mim. Porque são coisas que às vezes não vêm automático na cabeça. E eu imagino que as palavras que vieram na tua cabeça também não vêm automático. Eu tô aqui te guiando com perguntas, para te ajudar a olhar coisas que você já sabe sobre você, mas você ainda não tinha chegado lá. Bom, se você quer pausar, o último convite para pausar para preencher essa primeira parte do segundo lado. Pausou, não pausou, mas vamos seguir, se você assim preferir. Embaixo, você coloca assim, o que eu ainda posso... Pequenos passos que eu posso começar a dar para avançar um pouquinho mais. Essa parte é a outra face. A gente está observando o que faltou, o que talvez não foi suficiente, mas de uma forma gentil. São pequenos passos, o que você sente que poderia começar a fazer diferente, mas você vai tentar pegar o começo, o primeiro do primeiro, o menor passo, o mais simples, o mais fácil. Considerando o que você colocou acima. Que você é a pessoa que tem as características que você colocou acima. Forte, corajosa, resiliente, criativa, dedicada. Eu tenho certeza que vieram palavras que são mais nessa linha, observando o que você fez de melhor esse ano. Considerando que você tem essas habilidades, que você já conseguiu fazer isso, qual seria o pequeno próximo passo seguinte que a gente coloca nesse outro quadrado? Novamente, se você precisar pausar, e eu incentivo que você faça, pausa e coloca tudo que vier à sua cabeça, mesmo que sejam coisas aleatórias, depois você organiza. Pausou? Vou seguir. Esse exercício ele é muito poderoso porque a gente divide as duas faces. O que você fez de melhor foi o que você conseguiu fazer, que muitas vezes é muita coisa. Sobreviver a um ano difícil já é o melhor do melhor. Se for o seu caso, saiba que você fez o melhor que você pôde. E do outro lado, na face do dá pra fazer mais, dá pra fazer um pouquinho melhor, a gente já considera características que são suas, que às vezes não vem naturalmente quando você só se cobra por se cobrar. Quando você só dá voz pra essa autocobrança, essa autocrítica interna que busca te jogar no chão. Eu gosto de fazer essa avaliação assim, lado a lado e dividir esse segundo lado, porque eu acho que visualmente estimula a gente a nos olhar de uma forma mais realista e que a realidade ela contém mais gentileza do que a gente imagina. Me conta nos comentários o que você descobriu sobre você, o que você conseguiu lembrar, que te tocou profundamente. Assim, eu do lado de cá, confesso que lembrar de algumas coisas que eu não tive a oportunidade de relatar me fez ficar até emocionada pensando nas palavras que vinham, porque é isso, as coisas vêm automático na nossa cabeça e a gente precisa olhar, mas peraí, isso aqui é verdadeiro? Essa cobrança que a minha cabeça tá me contando, ela é justa com tudo que eu vivi? Por isso eu gosto de anotar, por isso eu incentivo os meus pacientes e eu faço muitas anotações pessoais na minha própria vida. Que a gente precisa ter evidências concretas, precisa ter uma âncora concreta de quem a gente realmente é, do que a gente realmente fez, porque a nossa cabeça, às vezes, ela nos atropela. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse exercício. Eu estou pelo Instagram também, no @psilarissafonseca, falando os mesmos assuntos e com uma proximidade diferente por lá. Bom, e se você espero que você tenha gostado desse vídeo. Também estou pelo Instagram, no @psilarissafonseca, vou deixar aqui em algum lugar. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo que tá assim se criticando pra caramba e precisa ouvir isso. Deixa seu comentário também. Como você sabe, eu tô começando aqui, tô aprendendo a pegar o jeito, o timing de vídeos pro YouTube, então tudo é novo pra mim. Se você tiver ideias, coisas que você gostaria muito de me ouvir falar, deixa nos comentários também. Beijo e até a próxima! Beijo, parece tapioca, né? Beijo! Mas às vezes as pessoas não vão saber o que é beiju.